Boa noite a todos e a todas. Hoje nós vamos retomar a nossa discussão em torno de direito moral e ética, né? Na aula passada, a gente falou um pouco sobre as distinções entre ética e moral, as suas relações, pelo menos um panorama histórico das suas aproximações, das aproximações entre direito e moral, né? Passando pelas teorias que propugnavam uma separação total entre cada um desses ramos éticos, ou passando pela teoria do mínimo ético de Elinek, em que o direito seria apenas uma porção da moral, englobado por toda a moral, mas uma porção a que se garantiria uma força específica pela importância dos preceitos que o direito visava a garantir. E a teoria da complementaridade de Alex, que via a moral como um socorro eventual ao direito quando este se colocasse diante de uma situação dos hard cases, por exemplo, de uma situação em que o texto normativo não desse conta de atender satisfatoriamente àquela demanda, né? Hoje, nós vamos verificar a gente vai fazer um acompanhamento mais de perto sobre essa distinção entre direito e moral, né? A gente já viu algumas teorias que explicam essa distinção, mas agora nós vamos partir para as distinções que geralmente essas teorias vão desenvolver, ok? Bom, a gente vai retomar aqui os slides. Vocês observam aí que uma das primeiras distinções que geralmente são colocadas, além daquela distinção clássica, né, de a preocupação do direito ser com a exteriorização do pensamento, ou seja, com o ato, com o comportamento, enquanto que a moral se limitaria ao plano interior, né, de cada ser humano. Essa distinção que a gente viu na aula passada merece algumas críticas, né? Mas nos conduz a uma distinção que é a referente à imposição das regras pessoais. Como é que a gente determina as regras que deve seguir ou que deve evitar, né? Como é que a gente se impõe essas regras? De onde a gente colhe essa imposição? E aí existe uma distinção muito firme, né, entre esses dois reinos éticos, né, o direito e a moral, em que a gente vai observar que, na moral, há uma autonomia, autonomos, né? Então, a lei é imposta, as obrigações são impostas pela própria pessoa que vai dirigir esse comportamento segundo essas regras, né? Então, se a gente observar as nossas obrigações morais, né, de gentileza, né, de cordialidade, claro que desde que não transpassem a agressão, efetivamente, são normas que são impostas por nós mesmos, né? Não existe uma lei, uma regra jurídica que impõe, via de regra, essa obrigação, certo? Então, vejam que aí há uma distinção muito clara entre direito e moral, porque enquanto que na moral existe essa autonomia, ou seja, a imposição da regra pessoal é feita pelo próprio agente, no direito a imposição é feita por outra pessoa, seja ela um juiz, que representa o Estado, no final das contas, seja ela o legislador, que também representa o Estado, no final das contas, certo? Então, a gente tem muito claramente que, para o direito, os deveres são impostos por terceiros, certo? Então, isso também nos permite concluir que as regras valem objetivamente, independentemente e a despeito da opinião, isso no direito, da pessoa que é obrigada, né? Então, vamos lá. Vamos supor a seguinte hipótese. Quando eu vou pagar o imposto de renda,
naquele dia 30 de abril, esse ano foi prorrogado, por razão da pandemia, mas no dia 30 de abril eu vou prestar a declaração, claro, no último dia, né? E assim, com toda a raiva do mundo, com o desgosto, achando um absurdo, porque o Estado não me fornece aquilo que eu esperaria receber do Estado, mas vou fazer a minha declaração e pago aquele valor, né? Veja que eu pago o valor, mas sou absolutamente contrário àquela minha ação. Não estou dizendo isso pessoalmente, não, até porque eu sou servidor público, então é o Estado que me remunera. Então, para ser coerente, eu não poderia ser contrário à própria declaração de imposto de renda e que essa declaração fosse proporcional ao meu ganho. Mas, de uma forma geral, as pessoas pagam ao Estado com esse sentimento, né, de divergência, de revolta, de insatisfação, até de injustiça, né? E aí, eu pergunto a vocês, esse sentimento interessa ou importa a licitude ou a consideração de licitude desse comportamento? O que é que vocês acham? Exatamente, né? O silêncio de vocês me mostra que não, né? O que, na verdade, interessa é o simples cumprimento daquela regra estabelecida de pagamento do imposto de renda. Ou seja, diferentemente da moral, não precisa haver uma imposição ou uma adesão, como a gente vai ver no próximo item, do cumprimento à imposição, né? A regra é imposta por outra pessoa, né? Mas eu cumpro independentemente de aderir espiritualmente àquela obrigação, ok? Aí a gente já... Professor, Pois não. no exemplo que o senhor deu, né, a economia, né? Tá cortando, Alisson. No caso específico, estuda muito chama problema do caroneiro. Tá cortando, Não, então não dá pronto, para agora tá escutar. ótimo, agora tá ótimo. Eu estava dizendo que, se cortar de novo, o senhor... Tá. A economia estuda muito essa coisa se fosse opcional, né, o pagamento de imposto. A economia do setor público chama o problema do caroneiro. Não sei se o pessoal já ouviu que há uma tendência, o recolhimento tributário seria menor, porque eu para o meu vizinho que decidir, e aí me revolto com ele também, então não vou pagar não também. E aí Exato. Cortou um entender pouquinho, mas eu compreendo o que você quis dizer, né? pagar menos imposto Isso. nesse caso, né? A gente também não pode... O que é que Por isso acontece? também não... Sim. É porque cortou novamente agora. Bom, enfim. Eu entendo. O que é que a gente observa entre distinção entre o direito e a moral nesse caso? A regra moral, ela é construída por nós, né? Estou falando da moral individual. A moral coletiva, de alguma forma, ela tende a ser construída pelos indivíduos, né, em coletividade. É claro que a gente também não deve desconsiderar a possibilidade de essa moral coletiva ser inventada ou imposta por um órgão de controle que induz as pessoas a terem aquele sentimento, né, aquele comportamento como obrigatório, né? A gente não pode, principalmente nos regimes totalitários, há um domínio sobre todos os aspectos, inclusive culturais, inclusive comportamentais, né, artísticos, justamente para que a moral coletiva seja forjada por quem detém o poder totalitário. Mas, de todo modo, há uma adesão do espírito, né, aquele ato. A gente
a gente atribui a obrigatoriedade daquela regra a uma adesão, né? Diferentemente do direito. No direito, a imposição da regra é feita por uma outra pessoa, seja o legislador, seja o juiz, né? O Estado, de uma forma geral, quando a gente imagina a concepção estatal do direito, certo? É claro, pessoal, que a gente não pode desconsiderar a possibilidade de a minha vontade se corresponder à vontade do direito de forma espontânea. Então, por exemplo, quando eu cumpro a regra ou a obrigação de sustento dos meus filhos ou de cuidado com eles, eu não estou dizendo que, eu não quero dizer com isso que eu só cumpro porque existe uma sanção, né? Eu cumpro porque espiritualmente eu vou aderir àquela ideia, né? Mas para algumas pessoas, né, para alguns pais, há necessidade da imposição dessa obrigação porque não há essa adesão. E aí é que a gente vê a distinção muito clara entre o direito e a moral. Ok? Bom, num outro aspecto, também o direito vai se distinguir da moral, porque em relação à ideia de cumprimento das regras sociais. Isso a gente já adiantou. Na moral, existe uma adesão do espírito ao conteúdo da regra, né? Então, vamos supor o seguinte exemplo. Quando você vê alguém dando esmola a uma pessoa na rua, né? Você pode considerar, só por essa observação, que essa pessoa está agindo moralmente? O que é que vocês acham? Uma pessoa necessitada ali na rua, ao relento, e você vê uma pessoa que está dando esmola, ou está dando um cobertor, está dando um alimento àquela pessoa. Alguém falou, alguém respondeu. Marina. E se a gente acha que ele está agindo moralmente? Moralmente. Só observando essa cena. Se a gente só tiver acesso a essa informação, sim. Mas eu acho que tem que, para realmente, né, tem que ver o contexto e tudo mais Há alguma possibilidade de alguém que está dando a esmola a uma pessoa necessitada não está agindo moralmente? Se ela estiver sendo obrigada? Eu acho que dependendo da intenção. Sim, se estiver utilizando dessa ajuda para, por exemplo, expor a pessoa, para mostrar que é o doador, como um político mesmo, vereadores que... Estamos na época das boas ações, né? Professor, para postar nas redes sociais. Isso, exatamente. Então, postar nas redes sociais, para ganhar seguidores. Perfeito, exatamente, Thaí. Então, eu não faço isso não, viu? Eu sei disso. Mas se você está apontando é porque justamente não vê essa atitude como uma atitude louvável, né? De jeito Pois mas isso é muito comum nesse período, né, pessoal? O que a gente vê aí? Os políticos abraçando crianças, né, comendo comida regional, né, comida da casa das pessoas mais humildes. Então, o que a gente pode haver um julgamento moral aí quando a pessoa está cometendo ou está praticando aquele ato, aquela boa ação, mas com o objetivo de ganhar ou de tirar proveito daquela situação. Não é pelo objetivo em si de ajudar uma outra pessoa, mas principalmente para tirar proveito daquela ajuda, né? Seja para ganhar mais seguidores, seja para alguma pretensão política, né? Então, é preciso ter cuidado em relação a esses julgamentos. Isso demonstra que nem sempre uma chamada boa ação, ela é moralmente positiva, nesse sentido. Professor, né? Pois não, Daí. Isso quer dizer que o que determina não é o ato em si. Não é isso? Exatamente.
Ou a intenção? A moral é uma coisa que vem da intenção e não do ato? Não é do ato em si, há necessidade de o ato ser correspondente à intenção, ou pelo menos ao que se almejava como valioso, né? E aí, por exemplo, se eu faço uma coisa contrária às minhas convicções, mas para atender a uma convenção ou para posar de pessoa boa, né? A moralidade desse comportamento não é muito positiva. Alguém falou? Não, fui eu. Eu ia só, talvez, enquadrar um outro exemplo, talvez entre aí, né? Imagina uma medida alternativa, uma pena de prestação de serviço à comunidade, por exemplo, né? A pessoa pode estar fazendo ali uma boa ação, em tese, mas ela pode estar moralmente, assim, espiritualmente, vamos dizer assim, totalmente contrariada, né? Ou então, perfeito, para pagar um valor, alguma coisa assim. Exato, é um caso também bem emblemático. E o medo de ir para o inferno, que obriga as pessoas a fazerem doações, cuidar dos outros. Aí a gente já está tratando de um outro ramo ético, que é o da religião, né? A religião, ela também de alguma forma, ela pode ser considerada heterônoma tanto quanto o direito, porque a determinação da regra, ela é da religião, não é de Deus ou das entidades, né? Ou, em última instância, é da instituição que constrói aquele dogma, no caso da Igreja Católica, né? Os cânones católicos, os concílios que determinam as regras e dogmas que devem ser seguidos. Né? Então, é heterônomo tanto quanto o direito. Se você age de alguma forma temendo o inferno, né? Isso diz mais respeito à religião do que propriamente à moral. Mas pode ser avaliado moralmente também. Você faz aquilo, não acha que aquilo é correto, mas, no final das contas, você teme que você tenha uma punição, né, em seguida, numa vida futura, alguma existência futura. Alguém ia falar também? A Marina? Não, era só um comentário, assim, que então hoje em dia é muito difícil a gente saber se a gente perceber se uma pessoa realmente agiu moralmente, né? Porque tudo é muito divulgado, tudo é muito... Por exemplo, eu vou citar um exemplo que eu estava vendo. Foi uma época aí que o Palmeiras, ele pegou todas as camisas que não eram mais utilizadas pelo time e fez de cobertor para distribuir. Só que eu achei uma ação muito bacana, mas, tipo assim, eles fizeram uma matéria sobre isso, mostraram na mídia, não que eles não tivessem agido moralmente, mas, assim, eles podem ter feito isso até para incentivar outros clubes. Mas você vê que tem eu não estou julgando, gente, eu não quero polemizar. Você falou de futebol, no mundo da moral. não tem jeito. Não tem, mas, assim, eu achei muito digna a ação, minha gente, estou elogiando, até porque é uma situação que precisa, né? Mas, assim, até que ponto a gente vê se eles fizeram essa matéria para incentivar outros clubes, para mostrar a boa ação e ver se as pessoas tomam aquilo como exemplo, ou, tipo assim, para também ficar uma imagem boa, né? Porque sempre vai ter os dois lados, não que ele não tenha agido de forma moral, mas sempre vai ter as duas vertentes, entendeu? Meu Deus, vou ser cancelada. Não me cancelem, gente. Pois é. Marina. Tá vendo? Já estão dizendo que o Palmeiras não tem mundial, né? Esse lance de ficar postando, eu já vi também que é até uma cobrança dos fãs, que as próprias pessoas ficam cobrando os famosos de fazerem doação, de fazerem ações sociais. Teve um que eu vi que os fãs estavam criticando uma blogueira porque ela comprou uma peça decorativa para casa dela que valia R$2.000, e aí o pessoal, por que você não usa esse dinheiro para fazer uma doação, para fazer uma ação social, sendo que as pessoas não procuram saber. Isso, Gabi, foi uma fruteira, a blogueira foi até a Rica de Marré.
Pois Então, podem me as pessoas cancelar, porque eu julguei, viu? não procuram saber se a pessoa faz doação, se a pessoa faz ação social, tipo, as pessoas só julgam. E tem gente também que faz as ações sociais sem querer divulgar, mas acaba que por conta dessas constantes cobranças que elas possuem, elas acabam tendo que ficar divulgando tudo que elas fazem. Toda ação social tem que tirar foto e ficar mostrando, olha, gente, eu estou fazendo ação social, tá bom? Não Isso me tem esse julguem. lado também. Tem esse lado que as pessoas têm. Parece que a exigência de estar mostrando o que está fazendo, né? A pessoa acaba mostrando, às vezes nem quer realmente, quer fazer uma ação, tem o seu dever moral, tudo mais, mas realmente hoje em dia a cobrança em cima disso é muito alta. Por isso que eu estou dizendo que hoje em dia é muito difícil saber se uma ação desse tipo foi realmente algo moral, entendeu? Porque hoje em dia tem muitos fatores que influenciam nessas situações. Muito interessante isso que vocês trouxeram à tona, essa discussão. Pois não. Vou complementar, professor, rapidinho. Pois não. Marina falou, e às vezes a pessoa não quer nem mostrar. E sobre essa cobrança, né? Sobre a necessidade de estar postando tudo. Tem um quadro que tem um Instagram de fofoca que é precificando, eles pesquisam, por exemplo, blogueira tal apareceu com uma roupa, com a bolsa e com sandália tal. Eles vão lá e vão nos sites e olham qual foi o preço de todas as coisas que essa pessoa está vestindo e está usando para postar. Então, assim, é nada mais, nada menos do que para fomentar polêmica desnecessária. A gente está num julgamento cada vez mais franco, né? Pois não, Denis. Antes do senhor adentrar nesse ponto que o senhor iria falar, eu queria perguntar o seguinte: será que a moral, por si só, já não é algo que a sociedade impõe de certa forma, no sentido de que a gente só age moralmente de acordo com a sociedade porque tem algo que nos influencia a agir dessa forma? Por exemplo, existe as filas. As filas não estão previstas em nenhum código, nenhuma lei, mas a gente cumpre elas justamente porque tem que cumprir, porque é algo que a gente, querendo ou não, sofre uma coerção, seja ela, enfim, ela entra nas entrelinhas, mas a gente acaba sofrendo essa sabe? Vitor está questionando esse cumprimento, né? Se esse cumprimento é tão exato, né? Por parte de nós mesmos. Mas na maioria das vezes, não, claro. E assim, não existe uma pessoa controlando todas as filas que a gente se submete, né, aqui no país. No entanto, elas existem, de alguma forma, bem ou mal, elas são obedecidas, né? Existem barracos de fila, né? Já vi várias vezes esse tipo de situação, de fura-fila e tal. Mas é uma regra, uma convenção que a gente obedece independentemente de lei. Agora, esse debate que vocês trouxeram à tona é muito interessante, porque nos faz perceber que quando a gente ela perdi o fio da meada, terminei esquecendo o que eu ia falar, mas nos faz perceber a distinção entre o direito moral de maneira mais nítida. Primeiro, quando a gente está agindo para satisfazer a fã ou para não contrariar os haters, a gente está agindo moralmente, na verdade? Claro que aí a gente vai poder fazer uma digressão sobre o que é moralidade, né, como imperativo categórico kantiano, como aquilo que por si só traz um valor intrínseco, independentemente das suas consequências, ou independentemente das suas pressões externas e tal. Mas, obviamente, a gente olha de maneira enviesada para esse comportamento quando ele é inspirado não pelo seu valor intrínseco, mas para angariar alguma vantagem, mesmo que seja de imagem, né, de fomentar uma boa imagem perante a sociedade desses comportamentos, certo? Alguém mais ia falar? Professor? Não, por favor. Posso falar? Só decido aí. Respeite a fila aí. Pode falar, depois eu falo. Muito obrigado.
Mas, professor, o direito não seria uma representação da moral de um período? Porque você fala sempre do Código Penal, que é dos anos 40. Ele não representa a moral daquele período? Por exemplo, vamos falar da lei da vadiagem. A lei da vadiagem, ela querendo ou não, ela vai ficar intrínseca a essa parte também de caridade, né? Porque na sociedade capitalista, diferente da sociedade medieval, a pobreza, ela para de ser vista como uma coisa ligada à cristandade, uma coisa boa, e passa a ser vista como uma coisa ruim, ou seja, está intrínseca à moral. E quando o direito, no seu modo de elaboração, não sei se estou falando correto, no seu modo de elaboração dogmático, ele, para mim, ele reflete a moral daquele período, não? Perfeito. Sem dúvida alguma, a moral social, a moral coletiva, mesmo a moral individual, ela interfere, ela influi também o direito, né? A gente, em todas as teorias que a gente viu, mesmo a inicial de separação, ela veja, por exemplo, quando a gente se referiu a uma das teorias da separação, a teoria da autopoiese do direito, que via o sistema da moralidade como algo diferente do sistema jurídico, por exemplo. Mas eles têm um ponto de contato, né, uma intersecção, pelo menos em nível de conhecimento, não de vinculação de uma coisa a outra. Mas, por exemplo, quando a gente vai aplicar hoje o Código Penal, passados aí o quê? Mais de 80 anos da sua promulgação, né, os valores que estavam inseridos no Código Penal na década de 40, obviamente mudaram. A moralidade é outra, certo? Então, esse novo olhar, esse novo olhar pode ser distinto do olhar jurídico que prevalecia naquela época. E, portanto, os valores mudam e vão mudando também o direito. A questão da moralidade, ela atinge um nível muito mais difícil de desacobertar, porque o direito se satisfaz apenas com o cumprimento daquela regra, né? Por mais que haja discussão sobre o conteúdo da regra, existem regras que não são, existem mandamentos, existem determinações que não são tão claros, né, tão explícitos. A gente tem certa dificuldade de aderir a esse, ou de divisar, ou de delinear o seu conteúdo, mas via de regra a gente sabe, por exemplo, que não deve matar, a gente sabe que não deve subtrair a coisa alheia. Claro que em algumas situações a gente tem uma certa dificuldade, né, como a questão, o debate da aula passada em relação ao dinheiro que veio a mais no caixa eletrônico, né? A gente fica aí dividido em relação a esse comportamento. Mas a moral, ela exige que o comportamento seja adequado àquilo que interiormente você avalia como positivo, certo? Então, isso termina sendo muito mais complexo, certo? De se julgar, ou de se avaliar, no final das contas. E é nesse sentido que há uma distinção muito clara em relação ao direito. Porque o direito se satisfaz com o simples cumprimento, diferentemente da moral. O cumprimento em si, o comportamento em si não traz a complexidade da avaliação que se deve ter em relação à moralidade ou não daquele comportamento. Certo? Professor, oi, sobre a questão de moral e direito, eu estava lembrando agora que no livro de Platão, aquele que ele constrói uma cidade para falar sobre justiça, eu não recordo o nome agora, ele cita que uma Constituição, uma Constituição com muitas regras, com muitas leis... Aqui, ó. É esse mesmo. Com muitas regras, com muitas leis, ela demonstra que a sociedade está doente. Porque precisa ser... Assim, claro que o termo que ele usa é outro, mas precisa ser positivado para que as pessoas ajam da forma correta. Que o quanto mais pura, mais seca, mais... menos prolixa seria essas leis, essas regras,
melhor seria a sociedade que obedece àquela Constituição. Quer dizer, né, que ela... Não que a sociedade vai ser melhor porque é seca, mas quando tá com muita regra, já mostra que a sociedade está doente. Que seria uma sociedade doente que precisa de muitas regras para poder andar, digamos, na linha, né, nos termos de hoje em dia. E, assim, e pior que ele mesmo se contradiz, né? Porque depois ele enche de regra até com relação à educação das pessoas, né? No meio do livro eu fiquei assim, poxa, ele começou falando de poucas regras e agora está enchendo de regra até o que pode ser artístico, o que não pode, tipo de artista que pode, tipo de livros que podem ler, tipos de poesias e tudo mais. Aí... Muito interessante essa abordagem, Tiago. Agora, o que Platão, quando Platão se refere à lei, ou a nomos, né, as regras, ao direito, né, ele não vai fazer um tratamento propriamente jurídico dessas expressões. Quando ele se refere quando ele faz uso dessas expressões, geralmente ele está fazendo uma abordagem da moralidade, realmente, né? Muito mais do que do direito. Aristóteles é que começa a falar de maneira mais exata ou mais direcionada ao direito, como a gente vai ver logo mais quando for tratar dos fundamentos do direito. Certo? Bom, retomando a nossa... Só para a gente concluir a aula anterior, quando... Está bem compreendida essa questão, essa distinção em relação ao cumprimento das regras sociais? Bom, sim. No final das contas, a gente pode chegar ao chamado fundamento do cumprimento do direito, né? Esse senhor que está aí na fotinha para vocês, esse é Miguel Reale, não Miguel Reale Júnior, Miguel Reale pai. O Miguel Reale que é autor do Teoria Geral do Direito, né, que é lições preliminares do direito, filosofia do direito, um jurista bem conhecido e, obviamente, da sua teoria, que é a teoria tridimensional do direito. Reale defende que o que é próprio do direito é o que ele chamou de bilateralidade atributiva. Veja, a bilateralidade não é própria do direito, mas a atributividade sim. Existem outros ramos éticos que também são bilaterais, né? Por exemplo, o direito é bilateral, tanto quanto o costume ou a própria moral é bilateral, porque envolve a intersubjetividade. A gente se diz muito, a gente não pode ser justo consigo mesmo. A justiça impõe essa interação com a outra pessoa. Mas como é que ele define essa bilateralidade atributiva? Como uma proporção intersubjetiva, em função da qual os sujeitos de uma relação ficam autorizados a pretender, exigir ou a fazer garantidamente algo, né? E vamos tentar destrinchar aí esses elementos. Primeiro, quando ele se refere à proporção intersubjetiva, obviamente ele está fazendo menção a essa bilateralidade, que quer dizer nada mais, nada menos do que a relação entre duas ou mais pessoas. O direito exige essa bilateralidade ou essa intersubjetividade, como a gente tinha referido lá nas lições anteriores, nas lições iniciais, né, dessa disciplina. Uma terra onde só Robinson Crusoe habite não tem necessidade do direito, né? Então, no máximo vai haver ali uma moral individual, né? Mas mesmo a moralidade a gente pode ter a dificuldade de imaginar, porque a sua relação não é com outro ser, pelo menos não outro ser humano, né? Mas, quando há uma relação entre duas pessoas, essa há de ser bilateral. E o direito, o cumprimento da regra jurídica passa por essa bilateralidade ou essa intersubjetividade. Há também uma característica própria, que é a vedação do arbítrio, ou, na linguagem de Miguel Reale, a objetividade.
Por que objetividade? Né? A gente falou em intersubjetividade e objetividade não seriam contraditórios, não. Objetividade no seguinte sentido. Quando eu determino algo como obrigatório, aquilo tem que ser obrigatório para todos. E não deve ser obrigatório de acordo com a conveniência de quem impõe aquela regra. Certo? Então, lá em 1984, quem leu deve ficar até chocado quando ele dizia, olha, nessa nossa sociedade aqui, na Oceânia, não existe direito, não tem necessidade de leis. Mas como assim não tem necessidade de leis? Como é que as pessoas obedecem a todas aquelas regras, aquelas proibições? Simplesmente porque, no caso de 1984, o que era tido como obrigatório ou proibido era ditado pelo partido, de forma arbitrária, de forma a não precisar ter um fundamento inicial, racional ou palpável, concreto, como uma lei. Né? Então, aquilo não precisava ser escrito, porque no momento em que o censor, né, o grande irmão e a sua equipe, né, determinasse aquela obrigatoriedade ou aquela proibição, então a gente estaria diante de uma regra, mesmo que não ela estivesse escrita, certo? Ela seria cumprida, mas de forma arbitrária. O que se requer no direito é algo diverso, é uma objetividade. E essa objetividade muitas vezes é alcançada, por exemplo, a partir de um texto normativo. Sem dúvida alguma, pessoal, a história nos permite dizer isso. A invenção da escrita é revolucionária para a objetivização do direito. Isso não quer dizer que ela seja suficiente. Até hoje a gente dispõe de uma quantidade enorme de leis e, mesmo assim, existem discussões jurídicas, né? Existem divergências em relação às interpretações de um mesmo texto. Mas o texto, ele permite extrair alguma objetividade do seu conteúdo para justamente vedar ou impossibilitar ou vulnerar o arbítrio, certo? E aí a gente se depara com a última característica, e talvez a característica mais determinante da regra jurídica, ou da norma jurídica como um todo, que é a atributividade. A atributividade é definida por Reale como relações de prestações e contraprestações recíprocas que induzem a ideia da exigibilidade e garantia, certo? Então, vamos supor o seguinte exemplo. Você está apiedado de uma pessoa que está ali ao relento, na calçada, né? Não tem onde dormir, uma noite fria de inverno. Você chega lá e dá um cobertor. Aí o cobertor, por exemplo, aproveitando aí o exemplo de Marina, o cobertor é do Palmeiras. E a pessoa é corintiana, você não sabia disso, né? Você pega o cobertor do Palmeiras e o cobertor que você deu com o maior bom grado e joga na rua. Aí os carros passam por cima ou seja, revida aquele seu ato de bondade, de ajuda, né? Qual deve ser sua reação, né? Existe uma garantia, por exemplo, de generosidade, né? Vez por outra acontece, a pessoa pede um trocado na rua e você só tem, por exemplo, uma moeda de 25 centavos ou de 50 centavos, a pessoa pega e joga fora. Às vezes eu já me deparei com essa situação, como se fosse uma ofensa você dar tão pouco. Mas há como exigir, porque, de algum modo, quando a gente... É claro, a gente pode praticar esses atos sem esperar um retorno. Justamente porque não é possível esperar esse retorno da generosidade, né? A generosidade, vamos dizer, a gratidão, né? Não a generosidade, melhor dizendo, a gratidão por aquele seu ato generoso. Isso a gente não pode exigir dessa pessoa, justamente porque não se trata de uma regra pautada pela atributividade, certo? Por outro lado,
quando você faz um contrato, você vai comprar uma pipoca, você dá o dinheiro da pipoca, o que é que você espera? Que o pipoqueiro lhe forneça a pipoca comprada, é isso? Porque existe aí uma relação verdadeiramente jurídica em que a atributividade está presente. Existe, portanto, uma relação entre duas pessoas, bilateralidade, há uma objetividade no sentido de que você sabe que a pessoa, você está comprando um saco de pipoca pequeno, ou médio, ou grande, e que custa 5, ou 7, ou 9 reais. E espera que a pessoa lhe dê aquela pipoca, né? Essa ideia de prestação e contraprestação recíproca é justamente a atributividade. Você sabe que se você der o dinheiro e o pipoqueiro não lhe fornecer a pipoca, você tem como exigir dele. Judicialmente, né? Pode ser, ou você fazer um barraco para que aquela pessoa, se bem que o barraco não seria uma solução jurídica, né? Mas o barraco seria decorrente da sua convicção de que você tem aquele direito. Então, de algum modo, pelo só fato de você poder recorrer à justiça, caso desse simplório, talvez não, mas se você compra um imóvel de 200 mil, aí você se vê absolutamente à vontade de recorrer à justiça para reaver aquele imóvel que você pagou e não recebeu ainda, certo? E essa ideia, essa possibilidade, só nasce da atributividade que caracteriza o direito, mas não caracteriza, por exemplo, a moral, que é a ideia de exigibilidade ou de garantia. Isso, diz Reale, é o que vai caracterizar verdadeiramente o direito em face ou frente à própria moral. Ok? Tranquilo? Bem compreendido? Sim, professor. Bom, agora, pessoal, nós vamos fazer assim, agora vai subir de nível a aula, né? A gente vai fazer um intervalozinho para iniciar a discussão sobre os fundamentos do direito. E aí eu já disponibilizei no CIGA um vídeo, que é o primeiro vídeo do curso de Michael Sandel, né, o professor de Harvard, sobre o que é justiça, ou justiça, o que é fazer, como saber a coisa certa a se fazer, né? Esse curso deu origem a um livro dele, que também é muito conhecido, que eu desde já recomendo. O vídeo tem 25 minutos, então a gente vai fazer esse intervalo de 25 minutos, e às 8 horas, portanto, a gente retorna aqui, certo? Hoje nós temos, quando a gente tinha aula presencial, eu sempre reservava um período na quinta-feira, como a gente tem 4 aulas seguidas, de uma sessão cinemia. A gente vai ter uma sessão cinemia, além desse vídeo do Michael Sandel, que a gente disponibilizou no CIGA, né, que é a primeira aula do curso. A gente vai ter uma sessão cinemia surpresa para o segundo intervalo, certo? Então, vão e retornem, que às 8 horas a gente está aqui de volta, certo? Vou suspender aqui a gravação.